Eu disse, ainda não. O senhor é ministro de quê? Eu disse, no momento, entreguei o meu cargo. Aí um olhou pro outro, que nem diz assim, é doido. Quando eu cheguei no palácio do governador, que fui entrando, o primeiro já me cumprimentou assim, o outro assim também, foi só passando. E eu, bom dia. Entrei lá na sala da secretária, quando ela me deu um abraço gostoso, chorou e disse assim, pastor, ministro, cantor de Jesus. Aí o outro disse assim, eu não te disse que essa coisa não é ministro? E ela disse, é ministro de Deus. Sentei na sala, estofado bonito, cruzei a perna e fiquei lá. Daqui a pouco chega uma moça bonita com uma bandeja, Coca-Cola, maçã, pera, bolo, bolacha, bombom, chocolate. Olhou para mim e disse, bom dia, ministro, dá licença. Eu disse, pô, não. Ela disse, o senhor aceita? Eu disse, deixa tudo. Mas deixa. Quando ela deu as costas, eu entrei. Comi quase tudo. Daqui a pouco ela voltou de novo e disse assim, com licença. Eu disse, pois não, só aceita a nota do carro. Daqui a pouco o governador disse, agora vamos receber o ministro. Todo mundo ficou de pé e me aplaudiu. E de repente, logo quando ele começou a aplaudir, eu disse, Senhor, a glória é tua. Sabe o que eu mandei chamar aqui? Eu disse, sei não, senhor. Ele disse, essa camarada ouviu uma fita sua e foi assistir você na favela e está me perturbando que é para você viajar ao Brasil comigo, porque eu vou ser candidato a presidente da República. O pastor Júlio e o pastor Sebastião, o pastor Lingo sabe disso. Garotinho no ano de 2004 foi candidato a presidente da República. Sabe quem andava com ele no jatinho particular? O negão aqui. Eu disse aí, ele disse assim, vamos assinar um contrato comigo, eu vou lhe dar 50 mil reais e um carro. Tudo tá bom demais. Sabe dirigir? Eu digo não. Tem conta no banco? Eu digo piorou. Ele disse assim, a partir de hoje, ele disse para mim, a partir de hoje sua vida vai mudar. Deixa eu terminar. Sabe para quem eu liguei a primeira pessoa? Você não sabe. Para minha irmã. Passei a mão no telefone. Hello! Ela do outro lado disse, que língua é essa? Eu digo, olá. Mano, ela disse, mano, tais aonde? Eu disse, no gabinete do governador do Rio de Janeiro. Jesus! Fizesse alguma coisa de errado? Eu disse, não, eu tô rico. E aí? Eu disse, mona, tá pensando em alguma coisa? Aí ela, sabe como é que é, né, mano? A gente... Eu digo, me aguarde porque eu estou chegando. Ei! Não ore para o seu inimigo morrer. Não ore para o seu inimigo lutar. Não ore para o seu inimigo desaparecer. Ore para ele ver de pé aplaudir a sua vitória. Termino agora. Vim para São Paulo, tirei a carteira, fiquei bonito, maravilhado, rico, com dinheiro no bolso, todo cheio de guerre-guerre. Aí me lembrei e disse, agora Jesus, chegou a hora de ir lá da minha irmã. Comprei um boné importado, uma beca bonita, calça jeans, tênis, camisa, todo cheio de coisa. Comprei aqueles perfumes cheirosos importados. Fui no salão, dei um trato no cabelo, digo, Alisa, vem, Alisa. Peguei um carro, sabe que carro que era? Uma BMW. Peguei a BMW, digo, lava tudo, deixa tudo cheiroso, que
eu vou fazer uma viagem especial. Parei em frente à casa da minha irmã e buzinei. Pip, pip. Ninguém saía. E eu, com ar ligado, tranquilão. Foco escuro. Eu só vou sair quando ela aparecer. E ela não saía. Diga para o seu irmão assim, mas vai sair. Daqui a pouco o vizinho viu que eu estava lá, ligou para ela, depois ela me contou a história. Dona Nazaré! Alô? Tem um carro vermelho aí na sua porta, já tem mais ou menos 40 minutos que está buzinando. Quer falar com a senhora? Sabe o que ela disse? Irmão, isso aí é vendedor de panela, quer comprar panela hoje não. Ele disse, não, irmão, pelo carro é alguém famoso, poderoso. Que carro que ele disse? Uma BMW, disse, é coisa de comer? Aí ela veio para a porta, se aproximou de mim. Quando ela chegou bem pertinho do carro, aí eu abri a porta. Quando eu abri a porta, ela fez, mano, eu tava com tanta saudade de tu. Mano, tu não sabe o tanto que eu te amo, mano. Eu olhei pra ela e veio um filme na cabeça. Eu disse, tava com saudade, maninha? Eu tava, mano. Eu tava só te vendo na televisão, no rádio, na internet. Ô, mano, tu tá tão famoso, Jesus te abençoou. Eu disse, agora abençoou, né, mano? Ô, mano, entra aqui dentro. Ela entrou, eu liguei o ar, cantei pneu com força. Eu digo, tá precisando de alguma coisa? Não, eu digo, vamos ali comigo. Entrei na melhor casa de móveis, guarda-roupa, sofá, geladeira. Eu digo, joga tudo que você tem fora, eu vou te dar tudo novo. Sabe quem faz isso? Não é o homem, é Deus. Porque se fosse depender de mim, nem na casa da minha irmã eu ia mais. Mas Deus disse comigo, vai lá, prova para ela quem sou eu na tua vida. Quero pedir vocês, continuem orando por esse neguinho aqui. Se a gente boa, um homem de Deus abençoado, com a sua esposa, com a sua família. Pastor Lincoln, você tem um amigo no Brasil. Se você for para o Brasil e não tem onde ficar, fica lá em casa. Lá em casa não falta sal e nem água na torneira. Amém? Deixa eu fazer um pedido para os irmãos. Agora é um pedido meu. Eu sustento, faço missões também lá no Brasil. Eu tenho aí meus materiais, meus CDs. Queria ter podido cantar mais, mas o som não ajudou. Mas não esquenta a cabeça. Deus sabe o que faz. Eu tenho aí meus CDs, me ajude. Eu não vim aqui passear e nem fazer turismo. Eu vim aqui ajudar um companheiro. Pergunto para ele o que ele está tendo de despesa comigo, que ele vai lhe falar. Passagem da minha esposa, eu comprei. Eu sou sincero e transparente. Eu vim aqui ajudar um amigo. Me ajude, compre meus CDs. Minha esposa tem CD, eu tenho CD. Pastor Júlio César também tem CD de pregação. Se você puder, são 4 peças, 4 CDs por 20 euros. Está de graça. Lá no Brasil a gente vende cada CD por 20, 15 reais. Se você não tem o dinheiro agora, eu aceito um cheque, tá? Levo lá para o Brasil. Não vai dar em nada também. Mas nos ajude. Eu queria pedir você para dar uma linda salva de palmas para Jesus. O som ontem estava uma maravilha aqui, mas uma vez que você transfere de igreja para um salão, sempre acontecem esses problemas, né?
Mas o mais importante é que a presença de Deus está conosco, Deus está nos lugar. Isso é mais importante. Quero convidar aqui o pastor José Antônio aqui à frente. Amém? Eu sei que até meio que, como poderia dizer, nós que somos líderes, eu também sou pastor de igreja, sei que até um pouco meio promissor convidar alguém para ministrar em um horário avançado, mas eu rogo o entendimento dele e tenho certeza que ele vai entender a nossa situação, a nossa posição. Amém? Eu quero pedir nesse momento que você aguente mais algum tempinho. Daqui a pouquinho nós estaremos terminando, mas vamos ouvir a palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo para cada um de nós nessa noite. Glória a Deus. Pai do Senhor para toda a igreja. Amém. Vocês estão com coragem ainda de ouvir 2 horas de mensagem? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite, a presença de Deus é forte nesse lugar. E este culto vai terminar com uma glória enchendo, inundando a nossa vida. Aleluia! O Deus que começou a derramar unção no vaso vai transbordar o vaso. Vocês creem? Glória a Deus. Um congresso de missões. Congresso de missões. Quando se fala em missões, precisamos falar de quem? Antes de começar a dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, nós precisamos usar o nome de quem? Olha, quero ouvir. Tem aí um pouco de dúvida. Falando em missão, precisamos falar de quem? Jesus. Jesus. Quantos creem que Jesus é presente nessa noite? Faz assim. Todos. Nós não iríamos aqui se ele não fosse aqui. Mas para falar em missão, precisa de quem? Forte. Jesus. Amém. Não tem como falar em missão sem falar de Jesus. Mas nessa noite eu quero falar do Espírito Santo. Quero falar do Espírito Santo, que é Deus. Mas antes de ler a palavra, eu estou há 21 anos na Itália. Quando o pastor Paulo André falava de corta-cana, eu sei muito bem o que é corta-cana. Meu pai, ele tinha um alambique de fazer cachaça. Nós tínhamos uma pequena fazenda, tínhamos uma plantação de cana. Ele era jovem, herdou do avô, casou e continuou plantando cana, fazendo cachaça, rapadura. Quem conhece rapadura? É. Quando meu pai estava com 1 ano e meio de casado, minha mãe ficou grávida. 8 meses de gravidez. Eu sou o primeiro filho. Ele levantou 5 horas da manhã, colocou a cangalha em 15 burros. Cangalha, pouca gente sabe disso. Colocou a cangalha, começou a carregar as cargas de rapadura para levar da roça para a cidade. Enquanto isso, minha mãe começou com um garoto a moer cana, um engenho puxado no cavalo. Engenho é uma engrenagem de ferro, com um pau, lá tem um cavalo que vai rodando. E você vai colocando a cana. Enquanto ele carregava os burros, a minha mãe começou a colocar a cana. E o garoto tocava o cavalo. Segundo aquilo que eles nos contaram, que em um certo momento uma cana agarrou. E a minha mãe disse: toca o cavalo. Para o cavalo. Não toca, para. O garoto entendeu, toca. Bateu no cavalo, o cavalo correu. A engrenagem começou a rodar com mais velocidade. E ela tentando puxar a cana. Pegou o dedo da mão direita. Ela grita: para. Ele toca. Pegou o segundo. Para. Pegou toda a mão. Cortou toda a mão. Só ficou este dedo pendurado. O resto lá dentro do jeito. Minha mãe caiu. Meu pai pegou, enrolou um pano com sal e querosene e levou para a cidade. 5:30 da manhã. Foi chegar na cidade 11:30 do dia. E lá dentro da barriga. Escolhi o som aqui. Aleluia. Com som ou sem som, vamos falar de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Depois de um mês, 9 meses exato, o pastor José Antônio nasce. Depois disso ela teve 13 filhos. Glória a Deus. Deus já tinha um plano na minha e na sua vida. Antes que nós nascêssemos, estava no ventre da mãe e já tinha um projeto para mim e para você. Fui criado na roça, fui com 9 anos para a cidade de Volta Redonda, e lá nós conhecemos Jesus no ano de 1963, quando meu pai estava condenado à morte, tuberculose, problema de coração. Nós encontramos Jesus em uma igreja, em um domingo, e ali ele foi radicalmente curado. Eu me recordo, com 9 anos de idade, o pastor perguntou para ele: moço, você com a sua mulher, com os seus filhos, o que você quer nessa noite de Deus, além da salvação? Ele disse: pele e osso. Não conseguia estar em pé. Ele disse que Deus me dê 15 anos de vida, para que esse menino mais velho possa crescer e cuidar dos demais irmãos. Aí o pastor disse para ele: Deus vai te dar muitas vezes mais. Meu pai morreu tem 3 anos, com 83 anos. Glória a Deus, aleluia. Anos e anos Deus foi multiplicando. Aleluia. Eu quero pedir desculpa porque o meu português é péssimo. 21 anos de Itália. Essa Bíblia em português já está mais de 2 anos encostada. Eu não uso, então meu vocabulário é pobre. Talvez essa é alguma palavra estranha. Mas Deus nesta noite vai falar mais ainda conosco. Está falando desde o início. Eu cheguei na Itália em 1992. Era um presbítero. Não fui enviado pela igreja. Não fui enviado porque o nosso pastor, que hoje é jubilado, ele tinha um projeto de construir a Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda. Ele tinha uma obra em todo o sul fluminense e disse: missionário, não vai sair agora enquanto nós não criarmos uma grande base, construir a nossa catedral. Eu vivia no meio de doutores, um curso teológico na nossa igreja, o IB, e naquela época nem o Instituto Bíblico de Teologia eu pude fazer. Era um simples pedreiro, construtor de obra. E houve uma crise. Quando o de Melo entra, naquela altura Deus já tinha me abençoado, já tinha uma empresa, uma pequena empresa de 17 empregados, fabricava laje pré-moldada. Entrei em crise, fui à falência, perdi carro, perdi caminhão, perdi tudo, mas fiquei com Jesus. Aleluia. E eu me recordo que no 3º Congresso dos Gideões Missionários em Camboriú, eu vejo aquela multidão de missionários, tudo jovem, que se entregavam na obra, muitos já no campo missionário, e eu fiz uma oração no meio de mais de 20 mil pessoas. Na mente disse: Deus, eu gostaria também de ser missionário, além do que eu faço na tua obra, na minha cidade, eu gostaria também de me entregar, mas eu tenho 3 filhos pequenos, e esses 3 filhos, uma mulher, eu não posso deixar eles, é impossível. Mas se o Senhor quiser, pega essa vida, que o Senhor salvou lá no ventre da mãe, quando ela estava com 8 meses de gravidez, o Senhor salvou a minha vida, curou meu pai, e agora, Senhor, estou aqui. Chega uma irmã lá do sul, eu nunca tinha visto, colocou a mão no meu ombro e disse: você entregou a sua vida hoje, Deus pegou ela, e agora Ele vai usar. Voltei para a minha cidade. Nós éramos 5 irmãos que fomos numa caravana. Quando nós chegamos, nós fomos disciplinados. Vocês foram naquele congresso, vocês estão disciplinados porque foi sem a ordem do pastor. E Deus tinha dito assim: no ano próximo terá 5 ônibus daquela igreja. No outro ano, eu mais um diácono, nós organizamos uma caravana, levamos 5 ônibus. Quando voltamos, o pastor disse: vocês estão impregnados, vocês estão contagiados, então nós vamos fazer 15 dias de avivamento aqui na nossa cidade. E ali nós já estávamos no fogo do fogo, nós continuávamos. E Deus falou assim: lá naquela cidade de Volta Redonda nascerá uma grande base missionária, para reduzir o testemunho, porque temos que pregar a palavra. Hoje o nosso pastor, que substituiu o pastor Davi Cabral, tem 369 missionários espalhados pelo mundo. Eu saí naquela época, na época do outro pastor que hoje está jubilado, na orientação e na direção de Deus. Cheguei na Itália, larguei os 3 filhos pequenos com a minha esposa, e cheguei e comecei a trabalhar de pedreiro, congregando em uma igreja italiana.
Com 3 meses nós tivemos a oportunidade de começar um culto na língua portuguesa. E eu disse aos 4 únicos brasileiros que tinha, disse: Deus tem uma grande obra com a gente. E nós, a seguir, tivemos um espaço na parte da tarde naquela igreja. 9 meses depois, nós éramos 62 almas que já estavam congregando. O pastor me disse: olha, você não pode continuar, aqui tem 2 igrejas, uma dentro da outra, procura um local para vocês. Sem documento, sem a família. E começamos a obra, sem apoio ministerial de ninguém. Liguei para o Brasil e disse: pastor, aqui tem uma pequena congregação com 62 crentes. E disse: eu vou aí. Me recordo que quando eu fui pegar minha carta de recomendação, na terça-feira eu ouvi um ensino. No ensino estava dizendo assim: pastor, nós não vamos consagrar obreiro, porque tem obreiro deixando a obra de Deus para ir ganhar dólar e lira. Mas o mesmo pastor, um ano depois, voltou e foi me consagrar como missionário, dizendo: esse obreiro ia ser consagrado. Eu não consagrei porque eu falei isso e isso, mas aqui está estabelecido a nossa primeira obra missionária fora da cidade de Volta Redonda. E hoje nós estamos na África, na Romênia, na Alemanha, na Espanha, Portugal, na Suíça, de norte a sul da Itália. Glória ao nome do nosso Deus. Glória ao nome do nosso Deus. Hoje sou documentado, no documento definitivo. Meus 3 filhos casados, eu já tenho 7 netos. Glória a Deus. Aleluia. E o gás está completo. O bujão está cheio. E o fogo está aceso. Aleluia. Se o fogo está aceso nessa altar, vai dando glória, porque eu vou ler a palavra de Deus. E eu não gosto de pregar a palavra para crente gelado. Aleluia. Neste momento, o espírito da frieza, se tiver incubado, escondido, vai saindo fora, porque neste lugar já existe uma glória desde ontem, e esta glória é de Deus, não é de homem. Aleluia. Eu quero dizer para você, pastor, enquanto vocês cantavam, no meu coração ardia, porque missão não é império, missão não é placa de igreja, missão não é convenção, missão é unidade no Espírito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos manter contato, nós vamos incendiar essa Europa juntos, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. E os pastores que estiverem aqui, nós precisamos de unir, porque Jesus está voltando. Enquanto homens ficam brigando na televisão, se defendendo, querendo defender a igreja, Deus é defensor da igreja. Nós temos que brigar com o inferno e dizer: vai caindo, Satanás, vai caindo todo o teu império, porque nós temos um rei que reina com poder e autoridade. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amanhã, se o pastor me der, eu vou contar algumas experiências. Há um mês atrás, eu fui ministrar falta a palavra em português, em um seminário para casais, em uma das nossas igrejas. Quando eu terminei o segundo dia na casa do pastor, nós comemos e ele foi deitar. Eu apaguei a luz. Quando eu apaguei a luz, uma luz se acendeu, forte, e depois apagou. Se acendeu e apagou, acendeu e apagou. Deus quer falar comigo. Sentei na poltrona que era a cama e fiquei ouvindo. Pode falar, Senhor. Ele veio e me pegou pela mão e me falou algo profundo sobre missão que eu não posso falar hoje, vou falar amanhã se me der a oportunidade. Coisas tremendas. Nós precisamos entender o que é missão. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus. Se quiserem ficar de pé em reverência à palavra, a palavra pode ser lida sentado, em pé, mas de pé é melhor. Pois de pé e falarei contigo. Oh, aleluia.
Todos encontraram? Lógico. Primeira página. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Podemos sentar. Repita comigo. O Espírito de Deus, mais forte. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus é o Espírito. Revela o Espírito Santo o Espírito de Deus é o Espírito de é o Espírito de então vamos lá. O Espírito de Deus é o Espírito de então deixa ele movimentar aí. Aleluia. No princípio a terra era sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus, Espírito Santo, movia, controlava o caos que existia, estava sob o controle do Espírito Santo. Mas o que tem a ver? Tem muito a ver. Eu quero que vocês fiquem ligados. Eu tenho que concluir. Aleluia. O Espírito de Deus movia. O Espírito Santo estava no controle da terra caótica, sem forma e vazia. Quando o pastor Paulo André contava a história, cabelo grande, desviado, mas o Espírito de Deus estava no controle da vida dele. Quando você, quando eu estávamos nas correntes demoníacas, debaixo da miséria, do pecado, o Espírito tinha o controle da nossa vida. É por isso que Satanás não nos matou, não nos destruiu, porque estava no controle do Espírito Santo. É sim. Aleluia. Mas a Bíblia diz que depois o Pai, o Filho, o Espírito Santo, as três pessoas em comum acordo resolveram restaurar a terra. Restaurou a terra. E ele começou a trabalhar o nosso Deus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas a última obra foi o homem, quando ele disse: façamos plural, o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. E após criar o homem, ele deu domínio. Fica, toma conta, toma o controle. O Espírito Santo perdeu o controle no sexto dia, foi recolhido. Agora a terra não é mais caótica. Tu não precisa, Espírito Santo, mover sobre a face das águas, porque nós recriamos, a terra foi reconstruída e agora tem um homem para tomar conta da coroa da criação. Aí o Espírito Santo, ele passou de tempo em tempo, ele vinha e investia, ele vinha pousava sobre a vida de homens e de mulheres também. Quando Moisés estava conduzindo o povo, Jetro disse: olha, o que você está fazendo é muito difícil, você vai morrer antes do tempo, você precisa de 70 homens, aliás, para te ajudarem. Ele pegou 70 homens e dividiu a carga, segundo o conselho de seu sogro Jetro. Quem conhece a Bíblia, conhece a história. E ele, atendendo o conselho, disse: é verdade, eu não posso fazer o juiz, eu não posso ouvir e resolver todas as causas, porque é muita gente. Então o meu sogro, ele tem razão. Ele pegou 70 homens e dividiu. Mas a Bíblia diz que não deu certo. Não deu, porque mais à frente Deus chamou ele disse: olha, eu não consigo mais, Deus, a carga está pesada, os problemas são tantos. Deus disse: pega 70 homens, que eu vou pegar do Espírito que está em você e vou colocar sobre eles. Aí mudou a história. Eu quero dizer que missões só se pode fazer com um enchimento, com uma unção do Espírito Santo.
escolhe um homem chamado Sansão. E a Bíblia diz que o Espírito vinha, não ficava, vinha e pousava, investia sobre ele, fazia proezas, pegava uma cabeça de um jumento e começava. 1000 homens. O Espírito de Deus vinha sobre ele e arrebentava as cordas. O Espírito de Deus vem sobre ele, já no pecado, arranca o portão da cidade e coloca lá no monte. O Espírito de Deus sobre um homem, sobre uma mulher, faz prodígios. Mas o Espírito Santo foi embora depois. Em outra época, Gideão veio chamado também para libertar Israel, em uma situação também caótica. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Gideão, e ele com 300 homens venceu milhares e milhares. A Bíblia diz também que Jefté era um homem valente, valoroso, mas filho de uma prostituta, foi mandado embora de casa, rejeitado pela família, pelos anciãos de Israel, foi para a terra de Tobi, se misturou no meio dos vadios, dos marginais. Mas o Espírito de Deus estava sob controle. Um dia teve uma oportunidade e foi chamado. Ao ser chamado, ele disse: Deus, se o Senhor me der vitória, eu vou oferecer em sacrifício que sai da minha casa. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, independentemente do voto errado ou certo. O Espírito de Deus veio sobre ele e ele venceu. Mas não ficou sobre ele o Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 1 de Ezequiel, na vocação, na chamada de Ezequiel, ele teve uma extraordinária visão, quando ele vê uma nuvem, cor de fogo, que vinha em sua direção. Ele teve uma visão extraordinária de os 4 querubins, e os 4 querubins tinham 4 rostos, 4 asas, estavam sobre 4 rodas, e ele se movia para um lado, para o outro, para trás, para frente, sem dificuldade, sem virar. Mas o pior da visão é que no meio das rodas existiam olhos, existia um espírito, e o espírito que movia as rodas e transportava, movia com os querubins de uma parte para a outra. Ali falava do Espírito Santo movimentando as rodas. Aleluia! Ali ele tem uma visão dos 4 animais: leão, o boi, a águia, o homem, Cristo, nos 4 evangelhos. Mas está o Espírito de Deus ali. Mas foi uma visão. O Espírito Santo não ficava, ele vinha, movimentava e voltava. No princípio a terra sem forma e vazia, mas o Espírito movia sobre as águas. Aleluia. Depois nós encontramos Ezequiel 37, quando Deus mostra para o profeta a nação morta, um vale de ossos secos, sem vida espiritual. Aí Deus disse: olha, profetiza sobre o vale de ossos. Pode viver, tu sabes. Então profetiza, diz ao Espírito que venha sobre esse rosto. Ele disse: eu profetizei segundo a palavra do Senhor. E o Espírito morreu, e os ossos se ajuntaram cada um no seu lugar. Ação do Espírito Santo de novo. Mas disse que se levantou um exército, mas não tinha vida. Ele disse: profetiza de novo ao Espírito que venha dos 4 cantos e entra neles. E eu profetizei, e se moveu, e o exército se tornou grande. Uma visão da ação, do mover do Espírito Santo no Antigo Testamento. Aleluia. Me vem em memória agora Daniel, uma visão também, capítulo 7, versículo 9 e 10 e 11. Diz Daniel que ele teve uma visão da glória de Deus, e ele disse que ele viu um trono, um homem sobre o trono, e o homem era de fogo. O trono era de fogo, debaixo do trono saía um rio, o rio era de fogo, mas o trono tinha 4 rodas, e as rodas eram de fogo, e um dos signos do Espírito Santo é fogo. Eu troquei a mensagem de ontem para hoje,
Eu disse aos colegas, eu não posso mudar o negócio, porque o negócio o pastor colocou fogo, e eu vou colocar lenha amanhã no fogo. Aleluia! Aleluia! Porque sem fogo não pode fazer missão. Missão sem fogo não é missão, é especulação. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz: e há de ser que nos últimos tempos, eu, Senhor Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre irlandês, sobre italiano, português, alemão, espanhol, brasileiro, todas as raças receberão um derramamento do meu espírito. Aleluia. Os vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonhos de Alabadai, e os mancebos terão visão com a chegada do Espírito. Aleluia! Mas me vem em mente, o Espírito Santo é Deus. E lá ele falava assim, mas eu tinha o controle de tudo. Mas depois que o Senhor criou o homem, ele pegou o controle. Mas eu tenho que ir lá de vez em quando, eu gostaria tanto de tomar o controle de tudo de novo. Aí numa conversa entre pai e filho, o Espírito Santo diz: espera, tem um tempo. Tem um tempo para todas as coisas. Nós vamos te entregar o controle da terra de novo. Mas nós temos que fazer alguma coisa. E o profeta Isaías, no capítulo 6, uma outra visão. E eu vi o Senhor assentado sobre um alto trono. Deus tem trono. Repita comigo: Deus tem trono. Jesus tem trono. E eu quero saber, eu quero conhecer o trono do Espírito Santo. Quem quer conhecer o trono do Espírito Santo? Então no final vocês me perguntam. Aleluia. E o Espírito Santo estava vindo de tempo em tempo, movia quando era necessário. Mas o profeta Isaías disse que houve uma voz dizendo: quem é de por nós? A quem enviarei? Aí Jesus disse assim: Espírito Santo, você não pode ir agora, é minha vez. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Jesus veio. Jesus chega, tomou a forma humana. O povo andava e caminhava nas regiões da sombra da morte. Todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. 400 anos de silêncio que os profetas não profetizavam. Jesus chegou. Todos conhecem a história de Jesus. E ele começou. A Bíblia diz que ele começou crescendo com 12 anos, entrando no meio dos doutores e ficaram encabulados, impressionados com a sua sabedoria. Mas ele continuou. Quando chegou aos 30 anos, ele deu início, começou a dar os seus primeiros passos. E a Bíblia diz no capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, como ele começou. Onde que Jesus começou? Capítulo 4. Tem que conhecer a Bíblia, gente. Jesus transportado para o deserto para ser... Abra a Bíblia aí, lê. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. A tentação de Jesus. Jesus então foi conduzido pelo Espírito Santo, é maiúsculo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Leia versículo 1, capítulo 4 de Mateus. E lá no deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. No fim, chega o tentador. O diabo começou a oferecer glória. Ele é sagaz. Começou a oferecer, começou a tentar Jesus. Mas se tu és, querendo meter dúvida, colocar dúvida, se tu és, salta daqui. Se tu és, transforma essas pedras. Se tu és, aleluia. Às vezes essa mensagem vem: se tu és filho de Deus, porque tu está na luta. Se tu és filho de Deus, porque você está na prova. Se tu és filho de Deus, porque isso te acontece. Se tu és filho de Deus, porque te tratam assim.
Manda esse personagem, Satanás, esse espírito do inferno, embora do teu caminho. Diga: eu sou filho de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou coroa da criação, eu sou chamado, escolhido por Deus, eu sou embaixador do reino, eu represento o rei dos reis e senhor dos senhores, eu sou ministro da verdade, eu sou ministro da verdade na terra. Tem que ter essa convicção. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele foi tentado. E a Bíblia diz assim, olha, Lucas registra no capítulo 4, dizendo assim no versículo 3: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ele é teimoso, ele tenta, ele perturba. Você repreende, manda ele embora, ele vai, daí a pouco ele volta de novo. É sem vergonha, derrotado, vencido e sem vergonha. Falido, diz o pastor. A Bíblia diz que ele acabando de tentar, se ausentou por um tempo. Aí no versículo 14 diz: então pela virtude do Espírito, é maiúsculo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama corria por todas as partes. Já não cortava mais cana, mas andava de BMW. Saiu do deserto, saiu da prova, aleluia, o diabo teve que deixar. E aí foi levado pelo Espírito para a Galiléia. Se vocês olharem no mapa, Galiléia está no centro. Você vai para um lado, Fenícia, você vai para o outro, Judéia e Jerusalém. E Jesus começa lá, foi levado pelo Espírito para a Galiléia. E da Galiléia significa no hebraico circuito. Jesus disse assim: eu vou começar e vou fechar um curto circuito da direita para a esquerda, e toda essa região vai ser impactada da minha glória. Eu quero abrir um parênteses e dizer: você precisa começar na tua Galiléia. Você precisa ser conduzido pelo Espírito de Deus na tua Galiléia e começar a fazer alguma coisa na tua Galiléia. A Galiléia é a tua igreja, a Galiléia é a tua cidade. Faz alguma coisa, começa pela Galiléia. Aleluia. E a Bíblia diz que a sua fama, a fama de Jesus, corria por todas as partes. Depois de ser tentado, aonde? No deserto. Tem crente que não gosta de deserto. Deserto é onde tudo começa. A minha vida começou no deserto. É no deserto que tem o maná, é no deserto que tem água na rocha, é no deserto que tem coluna de fogo, é no deserto que tem nuvem protetora. Deserto é um lugar lindo e glorioso para ter experiência com Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Missão tem que começar no deserto. A Bíblia diz: e João Batista foi levado para o deserto da Judéia, e lá ele pregava, saiu de Jerusalém, de todas as circunvizinhanças, e até com ele para ouvir a palavra. Aleluia. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi conduzido para a Galiléia, e lá chegou um momento que ele disse assim: o Espírito, já foi dito nessa noite, do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para fazer a primeira coisa, evangelizar os pobres. Segundo, enviou-me para curar. Terceiro, para pregoar. Vamos lá. Primeiro, evangelizar os pobres. Segundo, para curar os quebrantados de coração. Terceiro, apregoar liberdade aos cativos. Terceiro, quarto, dar vista ao cego. Quinto, pôr em liberdade os oprimidos pelo diabo. E sexto, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Para fazer essas 6 coisas aqui, são responsabilidades que está sobre mim e sobre você. Para colocar os aprisionados pelo diabo em liberdade, para libertar os oprimidos, Aleluia, Jesus. para curar os cegos espirituais e físicos, para realizar a obra de Deus, precisa primeiro que ter uma experiência com Deus no deserto. Você que está acostumado, cheio de euro no bolso, casa bonita, carro novo, que não falta nada, Deus vai te levar para o deserto. Pastor José Antônio, para chegar nesse campo missionário,
missionário. Há 21 anos atrás, Deus teve que puxar o tapete, tirar a casinha bonita, a Mercedes que tinha, o carrinho de passeio, tirar a mordomia. Mas você não fazia obra? Fazia. Todo domingo das 6 da manhã às 10 da noite era de Deus. Eu era compromissado com o reino, mas eu tinha dito: pega a minha vida, Jesus. Aleluia. Se tiver alguém que tem coragem aí agora, diga assim: pega a minha vida, Jesus. Tem coragem. Diga assim: é tua. Faz tua vontade. Vocês são doidos, porque Ele pega mesmo. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu sou doido também. Para começar, sou mineiro, nascido em Barbacena, cidade dos doidos. Lá tem o maior hospital de doidos do Brasil. Segundo, casei com uma mulher onde mata só para ver o cara cair, que é carangola. E terceiro, saí sem ser mandado por ninguém, só pelo Espírito Santo. Eu sou doido. Quarto, sou doido porque quando eu cheguei na Itália eu ganhava $4.500. Depois de um ano eu disse: eu quero trabalhar para ti, Jesus. Só que eu não vou me oferecer não. Aí o pastor veio e consagrou e disse: está disponível trabalhar só no reino? Eu disse: estou. Nós te damos a casa e uma comida para comer. Tá bom demais. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim. Mas como esse Espírito chegou sobre mim? Passando momentos a sós com Deus no deserto. O Espírito de Deus, ele só vem sobre um homem, sobre uma mulher, quando ele aprende a calejar o joelho, quando ele aprende a separar tempo para falar com Deus. Vocês estão pensando que a obra na Itália é só porque o pastor tem uma igreja grande, tem mais de 40 igrejas, tem trabalho em 8 países, que isso aconteceu assim, ó, deu um estalar e a coisa aconteceu? Não. Tem 20 anos que a igreja que eu pastorei ora de segunda a segunda, de 10h30 da noite até meia-noite, tem 20, 30 crentes, todas as noites, vigília quase todo sábado. O diabo lá anda de marcha ré. Aleluia, embora o carro dele não tem ré, mas ele anda de marcha ré, porque ele tem que pedir os demônios para empurrar o carro dele. Aleluia. Eu saí de uma libertação de uma mulher, era quase 2 horas da manhã, numa sexta-feira. Uma legião de demônios estava saindo da prostituição. E o demônio disse: eu te odeio. Eu disse: também te odeio. Aí quando foi no sábado de manhã, eu levantei 9 horas. A minha esposa tinha ido no mercado a uns 100 metros. Eu estava lendo essa Bíblia aqui. Isso foi em 2006. Sentado perto da cama em uma escrivaninha, a porta aberta, a uns 2 metros, coloquei a mão no queixo e estava meditando. Olho na porta, uma mulher loira que me olhava. Olhei para ela, eu vi que tinha uma outra atrás dela, mais baixo, que me olhava assim. Aí a minha mulher, eu disse: Ana, quem é essa senhora? Normal. Eu lembrei que ela chegou no mercado. Falei: mas senhora, quem é você? Ela falou assim, deu um sorriso e falou assim: eu sou Diana, o príncipe da Itália. O que você vai fazer aqui? Acidente na tua igreja, eu quero matar gente. Eu disse: sai daqui em nome de Jesus. Desapareceu, ficou aquela fumaça. 5 minutos depois chegou a minha mulher. Eu contei para ela e falei: você está ficando doido? Não, uma visão de olho aberto. Quando foi no domingo, o primeiro acidente, o carro de um italiano ia para a escola dominical, arrebentou todo. Na segunda-feira chegou um pastor de Patinga, cheio de fogo, daquele que ora mesmo, sapato de fogo, e já tinha 3 dias que estava lá. Disse: olha, um grupo da igreja de 3 obreiros está fazendo uma visita aqui numa cidade a 40 quilômetros, posso ir junto? Eu falei: vai. Pegaram uma Passat grande e foram, e eu fiquei em casa naquela segunda-feira muito cansado e estava orando. E quando eu orava, eu vi o carro dele que passava, e um outro que pegou, arrancou o motor. Disse: Jesus, vai ter um acidente aí. Tentei falar com eles, nada. Quando foi meia-noite, campainha da minha casa toca. Eu disse: quem é? Ah, eu pastor fulano e tal. Eu disse: sobe, vem dormir aqui. Não, eu vou para a igreja, porque lá tem um lugarzinho lá para ficar e tal, e eu quero ficar. Eu disse: não, vem para cá não. E foi embora. 15 minutos depois o telefone chama. Aí eu ouço a voz, eu escuto a voz do irmão que dirigiu o carro, dizendo: pastor, vem aqui, porque nós tivemos um acidente. Onde nós estávamos, perto da igreja do cruzamento, quando eu cheguei lá, o banco do carro estava fora, o motor para o outro lado, o pastor em cima de uma máquina vomitando, comida saindo pela boca. Ficou inválido, pastor. Segundo acidente. Quando foi
Foi na quinta-feira eu saio de casa. Minha filha, um jovem, e começamos em direção à igreja chovendo. Um caminhão bitoneira grande que estava na nossa frente, tinha mais 3 carros. Ele deu seta para a direita, os 3 carros que estavam na minha frente cortaram ele. Eu fui atrás, quando eu fui ele entrou para a esquerda. Eu estava a 80 km. Pegou na porta dianteira do meu carro, foi até atrás, arrancou as 2 portas, o teto abaixou, me jogou uns 100 metros de distância. Falei, Jesus, 8 carros, 8 acidentes em um mês. E eu avisei a igreja, alguns falaram, o pastor está ficando fanático, o pastor está vendo coisa demais. Porque tem muito crente incrédulo. O maior problema da nossa vida pastoral não é diabo, não é Satanás, é os crentes incrédulos. Crente incrédulo é uma rocha. Aleluia. Mas graças a Deus que eu tenho um martelo, não tem martelo, eu tenho marreta. Aleluia. Aleluia. Precisa de poder de Deus. Mas estou saindo da mensagem, contei essa experiência para vocês saberem o que é a obra na Itália. Nós fazemos um trabalho de evangelização pelas madrugadas. É até uma coisa ruim da testemunho, mas a maior parte das mulheres das nossas igrejas são mulheres que viviam na prostituição, mas hoje são cheias do Espírito Santo. A maior parte tudo casada, mulher de pastor, mulher de obreiro, porque a unção do Espírito, ela vem sobre a busca na oração. Na oração. Mas eu estou falando do Espírito Santo. Então vamos de novo. O Espírito Santo queria pegar novamente o lugar dele. Aí chega Jesus na frente do Espírito Santo, porque era a missão, era a obra. Ele veio dar um curso de missiologia. Jesus é o maior professor de missão. Ele mostrou que tem que começar no deserto, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que começar no lugar certo, que é a Galileia, tem que fechar um curto-circuito no campo missionário da glória de Deus. Aleluia. Tem que quebrar os preconceitos. Andava com uma turma de pastor atrás dele. Tinha o pastor Pedro, o pastor João. Mas chegou um momento que ele falou assim: ó, faz o seguinte, vocês vão comprar comida, porque o Deus de vocês é o ventre. Vocês não aguentam ficar meio dia sem comida. Vai lá na cidade, eu vou ficar aqui no poço de Jacó, capítulo 4 do Evangelho de João. Vou ficar aqui no poço. Os camaradas estavam com tanta fome que eles estão perguntando: por que você vai ficar aqui? Por que não pode ir com a gente? Eles foram. Enquanto isso, a mulher desce, uma hora imprópria. Desce a mulher. Aí estava lá no poço de Jacó, a fonte de Jacó, a outra fonte sentada em cima, uma fonte sentada em cima da outra, uma fonte natural e a sobrenatural, espiritual em cima dela. Aí chega a mulher. Todos conhecem a história. Aleluia. E a Bíblia diz que da Judéia para Galileia tinha que passar em Samaria. E ele estava vindo da Judéia para Galileia. E ele disse: eu tenho que quebrar o preconceito, porque a missão é quebrar as muralhas preconceituais. Muralha é quebrar as inimizades. Tem que ser um pouquinho, pastor. Inimizade, né? É um dos problemas que nós temos na obra missionária. Porque missão se faz na unidade. E o maior problema de unidade não é no meio das ovelhas, é no meio dos pastores. Aleluia. Pastor, eu respeito o que o senhor fala, mas eu não concordo. Esta noite Deus vai te pegar pela orelha, viu, ministro? Jeú era um camarada macho. Falou: vou destruir a casa de Jezabel. Caminhando no seu carro, um camarada apareceu. Seu coração é igual o meu? Sim, então sobe no meu carro. Se não é, sai fora. Nessa noite Deus está falando para todo ministro aqui sem apontar: se o teu coração não está com esse coração aqui, pula fora do carro, porque você vai se dar mal. Porque missão é guerra contra os demônios do inferno. Nós não estamos brincando de fazer batalha espiritual. Missão é arrebentar as fortalezas demoníacas, pegar as almas aprisionadas e colocar em liberdade. Missão é ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. Missão não é disputa quem prega mais. Missão não é ter disputa de quem tem mais popularidade. Missão é coração único. Missão é sacrifício.
Glória ao nome de Jesus. Pastor, posso falar mais 5 minutos? Glória a Deus, aleluia. Jesus, no fim do ministério dele, terminando, ele deu lição, mostrou tudo sobre missão, tudo, quebrando os preconceitos. Quando os discípulos chegaram, ficaram olhando, falaram, mas o camarada, o nosso mestre falando com uma mulher samaritana, inimiga, prostituta. Ó, vou te falar uma coisa, os pastores não se ofendem não, tem hora, faz sozinho que é melhor, hein? Porque se aqueles discípulos tivessem lá, ia ser tribulação purinha, o mestre. Eu ultimamente, eu tenho mais de 60 obreiros. Tem hora que eu falo, Tiago, eu estou resolvendo sozinho, porque eu tenho um guia, um condutor, Espírito Santo. Tem hora que você está tomando muita opinião, você entra no vento. É assim mesmo. Porque o camarada não tem visão, visão de galinha, só vem em torno dele. Visão é visão de águia, vê do outro lado das barreiras. Por que Jesus não andava só com Pedro, Tiago e João? Eram os que tinham um pouquinho de visão a mais. Aleluia, glória a Deus. Aí no finalzinho do capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 16, Jesus disse, olha, eu estou voltando, porque eu já terminei. Eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei um outro no meu lugar. Ele se chama Consolador. Ele se chama Espírito da Verdade. Ele vai ficar convosco. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará. Aleluia. E ele vai ficar. E no capítulo 16 diz assim: e ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai ser o controlador das coisas de novo. Aí o Espírito Santo que estava lá em cima começou já, com os crentes calhados de fogo, a dar de um lado para o outro lá em cima e dizer, chegou a minha hora, daqui a pouco eu estou lá, e quando eu chegar eu vou botar para quebrar. Aleluia. Aleluia. Jesus disse, ó, ficar em Jerusalém, porque eu vos envio a promessa do Pai. Eu estou em, se eu não for, ele não vem, e ele tem que viver porque a minha missão terminou, e o resto é com ele agora. Aleluia. Aleluia. Aí no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, ó, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. No capítulo 10, versículo 19 de Lucas, ele diz, e eu vos dou poder, vocês vão pisar serpentes, escorpião, toda a força do inferno, nada vos fará dano algum. Aleluia. Aí o mesmo Espírito Santo com pressa, com muita pressa, e o Jesus lá, no terceiro dia ele foi lá, ressuscitou Jesus. Já leram isso? O Espírito de Deus, o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. E se vai porque é a minha vez. Aí Jesus foi, o Espírito Santo ficou na expectativa. Aí eles tiveram uma conversa. Está escrito na Bíblia, no capítulo 16. Lê depois se você for encontrar, não vou falar o versículo. Porque Jesus falou assim, ó, vou enviar o Espírito Santo. E ele vai fazer, ele vai guiar e vai fazer tudo o que nós falamos com ele. Ele já vai vir com uma determinação. E a Bíblia diz que 120 ficaram lá no cenáculo, lá em Jerusalém. Oraram. Aí depois de alguns dias sentados, como vocês estão sentados, se ouve um som forte como de um vento. E aquilo foi entrando dentro da casa. Eu acho que Pedro começou, disparou uma rajada de línguas, contagiou o outro contagiou o outro, e daí a pouco o fogo estava sobre todos. E o negócio foi tão forte que não tinha microfone Shure, não tinha caixa de som, não tinha nada. E toda Jerusalém ficou sabendo. Tem um grupo de maluco que fala em língua, que salta, e vamos lá para ver. E toda Jerusalém voltou para lá. E Pedro levantou e disse, ei, vou começar a pregar, vai escutando e começa. No final faz o apelo, quase 3.000 almas toma. Ou seja, recebe Jesus como Salvador. Mas, finalizando, quem quer saber o trono do Espírito Santo? Espírito Santo não tem trono. Espírito Santo é de movimento. Aleluia.
dela. Peguei os meus obreiros, tem um mês disso, vocês tomam jeito. Toma jeito. Eu já estou levantando uma geração nova de obreiro lá. Tem obreiro lá com 22 anos pregando, que eu tenho até vergonha de pregar para ele. Aleluia. Não é que eu estou desprezando os velhos, não. Os velhos, porque Jesus está levantando uma geração nova. Vocês são bem-aventurados. Deus abençoe, pastor. Vocês que são jovens nesta noite, levanta a mão e diga a Deus: pega a minha vida e enche ela. Eu profetizo o vento do Espírito. Sopra neste lugar. Aleluia. Eu estou soprando o vento do Espírito. Você está aí muito cômodo aí, começa a dar glória a Deus. Dá glória a Deus. Eu vou usar. Aleluia. Eu pedi para o pastor Paulo, André. Aleluia. Não dá glória a Deus, vai ficar doente. Quem não tem glória vai ficar doente. Quer ficar doente? Então dá glória a Deus quem não quer. E tem muita gente querendo ficar doente aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem muita gente aqui que vai ter que morrer. Pedir perdão para esse homem aqui, ó. O Espírito Santo não habita no coração amargurado. Não, o Espírito Santo é santo, 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 santo. Pode cantar, pastor. Tem profeta aí, tem? Tem sim. Se aqui tem profeta, eu quero ver. Abra a boca da glória, deixa Deus ajudar você. Profeta quer ver Deus, cadê você? Abra a boca da glória, deixa Deus ajudar você. Se aqui tem profeta, eu quero ver. Abra a boca da glória, deixa Deus ajudar você. Que é profeta aí, abra a boca da glória. O pastor José pregou e o meu Deus vem me falar que é o Espírito Santo que faz movimentar. Você que está sentindo, dá a mão para receber. Levanta a mão e dá glória. O Espírito Santo quer você. Sabe, tem profeta, eu quero ver. Tem profeta aqui nesse altar. Tem profeta aqui nesse ministério. Tem profeta no meio das irmãs. Quem é profeta, abre a boca e dá glória. Obrigado, Senhor. O Senhor está nesse lugar. Eu respeito os profetas que com Deus têm comunhão, levam uma vida santa de jejum e oração. Quando Deus manda, Ele fala, não tem nem saber para quem. Abra a boca e sai marchando. Jeová está confirmando. E a igreja dizendo amém. Se aqui tem profeta, eu quero ver. Profeta de Deus, cadê você? Cadê você, profeta? Cadê você que gosta de ver Deus usar os outros? Ele quer te usar agora. A presença dele é grande. Chega a me arrepiar. Obrigado, meu Jesus. O Senhor está nesse lugar. A palavra desse é forte que entrou no coração. Eu quero ouvir você dizer: dá glória a Deus na palma da mão, assim, vai. Na palma. Isso. Com força. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Abra a boca e dá glória a Deus, profeta!
Se for para começar tudo de novo, vai. Quem está feliz, dá um glória. Dá um glória, glória. Quem está feliz, dá outro glória. Porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Eu quero só fazer algo para nós encerrarmos. Por favor. Por favor, por favor. Mãozinha assim, ó. Posição de receber. Pelo mistério de Deus aqui neste lugar. Meus filhos, Deus que está sobre toda a terra, tenho eu para vocês surpresas e vou continuar fazendo a minha obra aqui nesta cidade, porque eu vou usar vocês, eu vou usar vocês, eu vou usar vocês. Eu quero perguntar, tem alguém aqui nessa noite que quer receber a Cristo como seu Salvador? O único. E aquele que é suficiente para você, não precisa de ninguém mais. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Todos com a cabeça curvada, olhos fechados. Onde está a primeira pessoa que entrou em encontro com Jesus nessa noite? Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje Deus falou muito forte aqui. Onde está a primeira pessoa para Jesus aqui? Vem aqui à frente, quero orar por você. Aleluia, Deus ministrou no meu coração. Ele trouxe pessoas aqui hoje que há muito tempo não sente a presença do Espírito, se afastou dos caminhos do Senhor. E Deus manda te dizer que Ele te trouxe aqui, porque nesta noite é noite de reconciliação, é noite de renovar aliança. Olha aí, olha aí, olha aí, já está vindo aqui. Aleluia. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? É noite de renovar aliança com Deus. Aqui está
confirmação. Aleluia, o melhor de toda a festa está aqui. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Está vindo, está vindo chorando. Tem gente que está achando que está, mas não está. Tem gente que está achando que tem, mas não tem. Vem correndo. É noite de reconciliação. É noite de reconciliação. É noite de renovar a aliança com Deus. Tem gente que está achando que está, mas não está. É noite de acender as lâmpadas da presença dele. Eu vou terminar, mas eu preciso. É importante, isso aqui é resultado. Aonde está a quarta pessoa para Jesus? Vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça, aleluia, de todo bloqueio que você acha que está te impedindo nessa noite. Vem para Jesus, vem para Jesus. Onde está a quarta pessoa? É assim mesmo, é barulhento, aleluia, a loucura do Espírito Santo. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Vem correndo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Aí não é seu lugar. Seu lugar é aqui na presença do Pai. Seu lugar é na presença do Pai. O pastor pregou aqui hoje. O pastor Paulo André também falou sobre o Espírito Santo. Você veio aqui hoje porque o Espírito ainda está te dando condição para estar na presença de Deus. Deus já curou aqui. Deus curou o filho do presbítero. Aleluia. Que vem do lado. Cadê seu irmão? Seu nome? Fica, eu esqueci seu nome. Irmão Rubens. Deus curou o filho do presbítero. Irmão Rubens aqui agora a boca de fora. Deus está aqui nessa noite. Deus está trabalhando. Quem estava preocupado com o som? O anjo passou e ele perdeu a bênção. Quem estava preocupado com o horário? O anjo passou e ele nem viu. Quem estava preocupado com o que vai fazer amanhã cedo? E tem crente que é desse jeito, fica essa noite inteira na internet até 3 horas da manhã. Na hora de adorar a Deus, tem embora. Não quer fazer. Preste atenção, irmão. Esse tempo aqui é único. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Eu quero adorar na casa dele. Agora tem que entender, quem não quer. Amém. Onde está a quarta pessoa? Não tem? Não tem? Se uma vale mais do que o mundo inteiro, imagina duas. Vai 2 mundos juntos. Imagina 3. Tem mais alguém? Posso encerrar? Estenda as mãozinhas para cá agora, por favor. Deixa o pastor ligar mais grande. Aqui, pastor José, nós resolvemos passar aqui. Por favor. Renova ela agora, Jesus. Renova, Jesus. Meu Deus. Está renovando a aliança contigo, Deus. Renovando a aliança com o Senhor, meu Deus. Está renovando a aliança com o Senhor, meu Deus. Recebe ela nas tuas mãos, meu Deus. Meu Deus, que o passado dela fique para trás. Que o passado dela fique para trás. Joga, meu Deus, no esquecimento. Joga, está chorando na tua presença, Pai. Pedindo a misericórdia. Chora porque Deus, porque está na tua presença é tudo novo. O homem, quando está fora da tua presença, é uma coisa. Mas quando está na tua presença, é outra coisa. É outra coisa. A alegria reina. A paz reina. A presença do Senhor reina. A presença do Senhor reina. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero pedir, meu Deus, renova as forças dessas mulheres, renova elas, prepara elas para o ministério da oração, prepara elas, meu Deus, para o ministério da santificação, prepara elas da compromisso com a tua obra, compromisso com o ministério, compromisso com o pastor, compromisso com a igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só tem que ter a mudança, só tem que ter a mudança, só tem que ter a mudança. Aplauda, a coisa está fora, outra coisa está dentro na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Se ela estava chorando, não vai chorar mais. Se ela estava triste, não vai ficar triste mais. Porque o Espírito de Deus, ele é fortaleza, ele é fortaleza, ele é fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Meu Deus, olha aí, que coisa linda.
Aleluia. Podemos tomar a cena. Estamos encerrando já, queridos. Amém? Glória a Deus. Vai ser tão bom hoje. Não vai nem precisar de você passar no pit dog. Aliás, você tem pit dog. Não vai precisar passar no restaurante. Também tem restaurante dessa, né? Porque está tudo aqui dentro da igreja. Aqui tem a comida que sacia o espírito. E tem também a comida ali que vai saciar a nossa carne. Agora é uma janta especial. É janta, viu, pastor Mateus? Aqui não tem problema. Quem tem problema com massa, fica tranquilo que hoje você está na bênção, viu, irmão? Amém? Até a carne que as irmãs preparou ali, era aquela que o pastor Paulo André gosta. Uma coisinha bem leve. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer neste momento os nossos companheiros, irmãos, pastor Walteru, todos os irmãos, por favor, não vou falar nomes aqui, senão posso cometer inflação. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. A igreja pode contar conosco se precisar, nos perdoe pelo horário, em nome de Jesus. Amém? Mas nós estamos em festa. Eu quero agradecer todos os nossos irmãos, amigos, que esteve aqui hoje conosco. José Marco, eu nem apresentei, está lá atrás. Deus abençoe a todos de uma forma especial. Queridos irmãos, que hora nós estaremos aqui amanhã? Quem lembra do horário amanhã? 11 10h30. Estaremos aqui amanhã às 10 horas e 30 minutos. Amanhã nós estaremos aqui com uma experiência missionária de manhã, tanto para os irmãos que estarão passando para nós, quanto o pastor também estará ministrando a palavra missionária. Presta atenção, queridos. Esse congresso aqui dentro não é lugar, presta atenção, aqui dentro é lugar de fortalecermos na presença do Pai, para segunda-feira todo mundo começar a pregar lá fora. Amém? Esse dia para trás uma pessoa perguntou: pastor, você tem que fazer um congresso em inglês. Eu falei: não, para que é? Não é para evangelizar? Evangelizar não. Evangelizar você evangeliza de porta em porta, é na rua. Aqui dentro é só para receber de Deus, para fortalecer. Amém, irmãos? Claro que se vier alguém que vive inglês, vai ser bênção, vai receber Jesus, vai ser uma bênção. Mas o lugar de pregar o evangelho é lá fora, aqui nós só pondo testemunho. Amém? Tem que me entendendo? Então amanhã você vem para receber de Deus, para segunda-feira. Porque tem só que pregar na igreja, né? Segunda-feira você vai lá na rua, na praça, na onde você mora, no seu trabalho, e começa a falar de Jesus. Amém? E vai ser uma bênção. E aí nós estaremos então encerrando 13h, pouco. Estaremos almoçando todo mundo junto aqui, bonitinho, como nós vamos jantar hoje. Amém? Glória a Deus. Estaremos então almoçando amanhã, 13h. Depois nós estaremos encerrando. Pastor André, eu quero convidar todos os jovens, é claro, principalmente os jovens, mas todos os que quiserem participar podem vir, tá bem? Mas eu quero convidar principalmente os jovens para estar aqui amanhã na igreja. Preste bem atenção, nós vamos abrir ao máximo para 2h30 nós começarmos aqui, amém, pastor André? 2h30, esse menino aqui, você não viu, pastor André veio cantando, você vai ver onde quer pregar. Eu não vi pregar ainda não, mas eu ouvi comentários por aí que o negócio é forte. Bem? Então, os irmãos venham, vai ser uma palavra de Deus. Deus vai ministrar algo forte no nosso coração. Eu também vou estar aqui, então eu sou bobo, né? Tá doido? Eu quero aproveitar esse final de semana todinho. Chega, né? Já passo o primeiro ano que eu preguei 1 ano aqui sozinho. Só 1 ano pregando todo puta eu. Agora não, agora é hora de ouvir e alimentar. Amém, queridos? Estaremos começando então amanhã nosso culto às 18 horas. Às 18 horas. Por quê? Porque 9 horas o máximo para arrebentar nós estaremos encerrando. Amém? Amanhã os irmãos retornarem, pastor Júlio vai trazer a palavra, pastor Paulo André vai estar conosco louvando o nome do Senhor novamente. Vamos tentar essa vida do pastor Paulo André que foi de surpresa. Eu nem me preocupo, eu acho que ele vem perdoar o pastor Vitor, eu fico assim, às vezes coçando a cabeça que eu quero melhor, mas isso aqui não quebra minha comunhão com Deus. Você sabe que eu estou no campo missionário. Se eu estivesse lá no Brasil, numa catedral, eu vou ser sincero para você que eu teria que me escabelar a noite inteira. Mas eu estou no campo missionário. Eu vou dar o meu melhor. Mas se não sair, a obra não é minha. Deus. A gente tem que perguntar para ele, né? Eu sei de uma coisa, eu vim para cá, eu fiquei conseguindo aqui a tarde inteira, tá tentando. Eu não, né? Mas eu não posso nem cobrar deles. Mas é o que Deus tem nos dado. Amanhã, se Deus nos dá umas caixas aqui enormes, microfones mais que profissionais e também pessoas mais qualificadas ainda, com certeza vai ser melhor. Amém, amados? Amém? Fiquemos sobre os nossos pés, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos passar ali. Eu quero pedir em nome de Jesus que os irmãos comprem o CD do pastor Paulo André, do pastor Júlio César. Irmãos, eu nunca, olha, no fundo do coração eu sei. Também perguntar, mas o que era bom agora tá, né? Mas ninguém quer para ajudar o cara a pagar para gravar, né?
Eles pensam, não, a obra de Deus tem que ser tudo dado. Então a gente tem que fazer uma vaquinha de dado também, o cara gravar, com voz, colocar tudo, né? Então, já que nós temos que pagar, preste bem atenção. Eu não vi até hoje pessoas que vendem CD no preço deles de 5 euros. Porque 4 por 20 dá quanto cada um? 5 euros. Amém? Então se você comprar 4, vai pagar? Vocês estão entendendo? Então você vai abençoar e vai ser abençoado. 50 pessoas que não. Amém? Desculpa, eu vou ser bem breve o possível, tá certo? Se quiser sentar, eu acho melhor. Se você falar assim, nossa, não vai ter nada. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Dia 27 deste mês, vamos ter o primeiro encontro jovem. Vai ser em Dublin, na igreja de Dublin. O tema é 12 horas da presença do Senhor e ainda eu quero mais. Amém? Vai começar 9 horas da manhã e terminar 9 horas da noite e ainda vamos continuar mais ainda. Amém? Eu gostaria de ver você lá conosco, lá em Dublin. Maiores informações depois me procura. Vai estar também no site, no Facebook da igreja, AOG Ministry, vai estar lá para você ter maiores informações. Vamos ter o tema, aliás, o tema é este, né? Qual que é o tema mesmo? E ainda eu quero mais. Vai ser no livro de Salmos. Salmo 84, verso 10 diz, esse vai ser o tema. Repita comigo. Salmo 84, verso 10 diz. Salmo 84, verso 10 diz. O tema vai ser assim, ó. Melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em outro lugar. Comigo. Melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em outro lugar. E vamos ter a gincana que vai ser no tema de Juízes 13, 14, 15, 16. Agradeço pela oportunidade e vamos lá em nome de Jesus. Vamos receber as bênçãos apostólicas, estaremos encerrando. Vamos cantar todos antes de voltar para casa, bem, em nome de Jesus. Vamos receber as bênçãos por vossa cabeça. Bem, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a unção e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é sempre nossa. Deus abençoe a todos, cumprimento a mão com a paz do Senhor e diga que quer ver daqui amanhã de manhã, 10h30, viu?